Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um pouco sobre noções de alimentação saudável, dietas especiais e distúrbios nutricionais. Primeiramente, vamos recapitular aqui o que nós já vimos até o momento, né? Então, nós vimos conceitos importantes na nutrição, a definição, classificação e função dos nutrientes, grupos alimentares, necessidade nutricional, digestão e absorção, biodisponibilidade, valor nutricional e qualidade dos alimentos. Então, iniciando aí pela composição de um prato saudável, né? Aqui a gente tem um, um exemplo de um prato saudável. Isso aqui não é uma regra, mas é algo visto como benéfico à saúde. Então, nós temos aqui 50%, né, de verduras e legumes, a porção de arroz ou de algum carboidrato também que a pessoa tenha o costume, a porção de proteína e aqui leguminosa, né, o feijão também, que tem tantos benefícios para a nossa saúde. Juntamente uma fruta, como já se sabe, nós devemos escolher alguma fruta de fonte de vitamina C, né, para atuar aqui na absorção do ferro presente na carne, no feijão, em maiores quantidades, né, ou nesses legumes e verduras. Então, uma composição do prato saudável, ele deve ser diversificado, rico em nutrientes e balanceado. Aqui é só um exemplo, né? Não é uma regra, mas é algo para a gente já levar ali como um exemplo para a vida mesmo. Então, aqui nós temos a nossa frequência alimentar, né? Ela deve ser de acordo com o dia a dia e particularidades de cada indivíduo, para manter o metabolismo e os níveis de energia estáveis. Aqui nós temos o valor ideal, que são 4 refeições ao dia, pelo menos, né? É, então, tem que ter pelo menos 4 refeições para que se façam refeições balanceadas e que tenha ali uma entrega em quilocalorias e em nutrientes é, o suficiente para manter esse metabolismo em bom funcionamento e também os níveis de energia estáveis, né? Aqui nós temos a TMB, que é conhecida como a taxa metabólica basal de um adulto saudável, e a gente usa em maior frequência essa fórmula de Harris-Benedict. A TMB nada mais é a taxa que a gente faz ali, o cálculo que a gente faz para saber o valor mínimo que a pessoa deve consumir ao dia em quilocalorias. O resultado da TMB é dado em quilocalorias, mas a conta a gente faz de acordo com peso, altura e idade. Peso sempre em quilos, altura sempre em centímetros e idade, obviamente, em anos. Aqui nós temos duas TMBs, uma para mulheres e outra para homens. Por que que a de homem é diferente da mulher e vice-versa? Porque são metabolismos diferentes, são necessidades diferentes, são níveis de energia diferentes. Então, nós usamos valores diferentes exatamente por isso. Aqui, a gente faz todo o cálculo que está entre parênteses primeiro, depois a gente sai aqui somando e subtraindo para chegar a um valor total, tá? É, a hidratação necessária, né, por dia. A hidratação trabalha ali no transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal, eliminação de resíduos e participação em reações químicas de forma geral. A nossa necessidade hídrica é, em média, de 30 a 35 ml por quilograma de peso corporal, mais uma vez utilizando aqui o nosso peso corporal, né? Para fazer um cálculo, para se entender ali quanto você deve ingerir diariamente de água, né? Quais são os fatores que aumentam essa necessidade? Atividade física em grande escala, é, quanto maior a sua atividade física diária, maior vai ser a sua necessidade. Dias quentes, nós precisamos aumentar também, né, essa hidratação, porque tanto
na atividade física quanto nos dias quentes ocorre ali, né, a perda de líquido corporal. Em caso de febre também, que ocorre também, e diarreia e vômitos, né, que a é, o nosso líquido vai saindo em maior quantidade ali também. Então, em média, para uma pessoa saudável e sem contar todos esses pontos, é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, é só multiplicar aqui 30 ou 35, de 30 a 35, pelo peso, para você entender quantos litros por dia você precisa ingerir, né, de água. Aqui nós falaremos um pouco sobre dietas especiais. O que elas são, né? Elas são planos alimentares adaptados para atender necessidades específicas de uma pessoa ou grupo, que vão além da alimentação considerada normal ou padrão. Então, dietas especiais nada mais é o tipo de dieta que você faz que foge um pouco do padrão convencional do seu nicho ou do seu país, seu estado, sua cidade, enfim. São dietas que têm um foco além da parte somente de alimentação, né? Tem um foco. Então, todas as dietas que fogem ali do que deveria ser no seu dia a dia são consideradas dietas especiais quando se tem um foco, independente se ele é diferente ou não de outras pessoas. E então, quando são necessárias, né, essas dietas especiais, elas têm, a maioria das vezes, tem finalidade terapêutica, preventiva ou de promoção à saúde. Então, elas são necessárias quando se tem doenças específicas que se relacionam com a alimentação diretamente ou condições fisiológicas específicas. Nós temos aí, é, né, no dia a dia, alguns pacientes, né, que fazem o uso mais de alimentação líquida, um pouco, ou a uma alimentação mais restrita, enfim. Nós temos uma leva enorme de dietas especiais de acordo com a individualidade de cada ser humano, né, de cada pessoa. Iniciaremos aqui então a parte da dieta para diabéticos. A dieta para diabéticos ela tem como finalidade o controle da glicemia, né? Então, consequentemente, temos ali a redução do açúcar na alimentação do dia a dia. O controle da quantidade e da qualidade dos carboidratos consumidos, prioriza alimentos ricos em fibras, pois ajudam a reduzir a velocidade da absorção da glicose e evitar açúcares simples e fracionar as refeições ao longo do dia para manter a glicemia estável. Então, são alguns pontos que devem ser considerados para uma dieta, em uma dieta para diabéticos, tanto a periodicidade da alimentação, quanto a qualidade e a quantidade, além de ver também ali as fontes, né? Dieta para hipertensos. A dieta para hipertensos tem como finalidade o controle da pressão arterial, ou seja, a redução de sódio. O excesso de sal pode causar retenção de líquidos, aumentando a pressão arterial. Então, deve-se evitar alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos naturais, além de eh, ter muita cautela ali, né, no ato de temperar algumas alimentações alguns alimentos salgados, né, para não se salgar tanto e não ter ali a pressão elevada. Dieta para celíacos, que se trata da exclusão total do glúten. Os celíacos não podem ter esse contato com glúten, alguns em uma gravidade um pouco maior, outros uma gravidade um pouco menor, mas acaba tendo uma irritação ali, né? Então, o glúten ele está presente em cereais como trigo, aveia, quando está contaminada, né? Centeio e cevada. Esse aveia contaminada é devido
a manipulação da aveia, né? Muitas das vezes ela pode ser ela pode ser manipulada junto com outros cereais, então o que pode acarretar a contaminação dela, né? E o glúten desencadeia uma reação onde o próprio sistema imunológico passa a atacar a mucosa intestinal. Então, quando a gente tem pessoas celíacas, né, que têm esse contato, alguns vão ter uma irritação maior, outros vão ter uma irritação menor. Tem gente que precisa, inclusive, fazer preparações em panelas diferentes para que não haja essa contaminação ali com o glúten. E tem pessoas que têm somente mesmo um desconforto abdominal ou algo como parecido como cólica, enfim, algo mais básico, assim, mais simples, né, de lidar. Então, por isso é essencial a atenção à contaminação cruzada e a leitura de rótulos. A dieta para intolerantes à lactose se trata da exclusão da lactose. A intolerância à lactose é a dificuldade de digerir o açúcar do leite, que no caso é a lactose, devido à deficiência da enzima lactase. Pode causar sintomas como gases, diarreia e desconforto abdominal. A intolerância, ela é um problema digestivo. Então, toda pessoa que tem intolerância à lactose e não faz a exclusão da lactose, ou precisa tomar, suplementar, né, com a enzima lactase, que é no momento antes de ingerir algum alimento com lactose, a pessoa precisa tomar um comprimido de lactase, né? Para poder não ter nenhum problema ali em relação a essa ingestão. Caso a pessoa não tome, pode acarretar muitas vezes dor abdominal, diarreia, gases, e tem muitas pessoas, tem algumas pessoas, né, que têm algumas reações diferentes, um pouco mais agravadas também, mas geralmente fica ali com gases, diarreia e desconforto abdominal. Aqui nós temos a dieta para APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente precisa ter a exclusão da proteína do leite. Então, a lactose é o açúcar do leite e aqui a PLV, a gente precisa da exclusão da proteína do leite, que é outro item também do leite, né? Então, a PLV é uma reação do sistema imunológico à proteína do leite, que no caso tem como principal proteína a caseína, podendo causar sintomas mais graves, como alergias cutâneas, vômitos, sangue nas fezes e até reações respiratórias. Isso é um caso um pouco mais grave, porque nós temos aí algumas reações mais graves, né? A alergia é muito mais grave do que a intolerância. Então, aqui a alergia é uma resposta imunológica e a intolerância é um problema digestivo. E as dietas da moda, né? Que nada mais é do que literalmente algo que se segue na moda. São estratégias populares de alimentação que prometem resultados rápidos, mas devem ser avaliadas com cautela quanto à segurança e eficácia. Essas dietas vêm com grande risco, porque não tem base científica consistente, né? Hoje em dia, assim, a gente vê muitas loucuras aí, principalmente com essa questão de acesso à internet, né? Que a gente vê muita coisa do pessoal seguindo aí na internet e, na verdade, não tem uma base consistente ali científica, né? Então, é um risco, né? E não se trata nada mais do que uma dieta literalmente que segue uma moda que, na verdade, às vezes não é tão benéfica assim. Aqui alguns exemplos das dietas mais conhecidas, né, da moda. Nós temos então a low carb, cetogênica, intermitente, jejum intermitente e a dieta detox. Low carb reduz o consumo de carboidratos e aumenta proteínas e gorduras.
A cetogênica é a versão mais restrita do que a low carb. Ela tem um consumo muito mais baixo de carboidrato, tem a gordura como principal fonte de energia. E o jejum intermitente alterna períodos de alimentação com longos períodos de jejum. E a dieta detox, que promete desintoxicar o organismo, geralmente restringindo a sucos, chás e alimentos naturais. Bom, iniciando ali pela low carb, a gente já sabe, né? A gente já estudou essa parte. Então, vocês viram aí, né, que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Quando se reduz esse carboidrato, a gente fica ali com uma parte da nossa energia um pouco mais restrita. Então, é muito comum quem faz esse tipo de dieta, sem nenhuma orientação, enfim, é muito comum ter ali uma baixa de energia. A pessoa fica um pouco mais fadigada, é comum. A cetogênica, então, nem se fala, né, que reduz drasticamente os carboidratos e foca em gorduras, né? Então, a gordura, a gente também já aprendeu que a gordura é a nossa principal reserva energética. Ela não é a nossa principal fonte de energia, ela é a nossa reserva. E a partir do momento que você reduz ali o nosso principal, que é o carboidrato, nós temos ali um problema, né? Que a gordura passa a ser a principal fonte de energia. E o jejum intermitente, que a gente costuma falar que a restrição gera a compulsão, né? Então você não pode, não é tão bom assim, né, pra gente ficar se restringindo por tempo demais, porque quando você volta a comer, você quer comer tudo que você vê pela frente. Então, às vezes essa dieta intermitente para alguns funcionam, para outros nem tanto, porque não adianta eu ficar ali 12 horas, 14 horas de jejum e as 6 horas que eu tenho para comer, eu vou comer o mundo, né? Então, fora que quando se tem esse tipo de dieta, muitas vezes você quer comer tanto tudo que está na sua frente que você não se importa tanto com a questão nutricional. Então, tem que ver muito isso, sobre a qualidade dos alimentos também, né? E a dieta detox, que é mais focada em líquidos, né? São líquidos bons, geralmente, geralmente são sucos naturais, né? Chás e outros alimentos mais naturais, mas a gente tem que ver até que ponto também que ela vai chegar, né? Porque uma dieta detox, você não tem uma entrega de fibra tão boa, você não tem, é, muitas das vezes, combinações tão inteligentes para serem feitas. Enfim, tudo tem que ser visto, né? De todas essas quatro aí, acredito eu que nenhuma delas tenha, de fato, ali um embasamento para que a gente prefira elas do que uma dieta convencional, simples e que funciona, né? E aqui um pouco sobre os distúrbios nutricionais. São alterações no comportamento alimentar que prejudicam a saúde e estão associadas a fatores psicológicos e emocionais. Podem ocorrer tanto pela falta quanto pelo excesso de ingestão alimentar. Aqui a classificação, a deficiência é a ingestão insuficiente de alimentos ou nutrientes, podem levar à desnutrição, fraqueza e diversos prejuízos à saúde. Um exemplo, a anorexia. O excesso é o consumo exagerado de alimentos, muitas vezes associado à perda de controle, pode contribuir para o ganho de peso e doenças associadas. Aqui um exemplo, o transtorno de compulsão alimentar. Então, ambos são graves, né? Porém, um é o inverso do outro. E tudo isso aí, muitas vezes, a gente vê, né, questões psicológicas sendo envolvidas, e algumas pessoas podem querer descontar na comida, enfim, tem essa questão também de
se ver de um jeito e ser de outro, né? Então, a gente precisa ter muita cautela quando se trata de alimentação, principalmente se for uma alimentação que deveria ser saudável e passa a ser algo prejudicial à saúde. Aqui um pouco sobre a desnutrição, as causas ingestão insuficiente de alimentos, alimentação pobre em nutrientes, doenças que prejudicam a absorção e condições socioeconômicas desfavoráveis. As consequências: perda de peso, fraqueza, baixa imunidade, atraso no crescimento quando forem crianças e maior risco de doenças. Então, aqui, ó, tem a ingestão insuficiente de alimentos? Tem. Mas aqui nós temos também a alimentação pobre em nutrientes. Por quê? Não é porque está alimentando que está se nutrindo, né? Obesidade, é, como fatores, a gente coloca a alimentação rica em calorias, ultraprocessados, sedentarismo, fatores genéticos, hormonais e comportamentais. Os riscos o aumento do risco de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, além de impactos na qualidade de vida. A anemia é a falta de ferro no organismo, que reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio, causando cansaço e fraqueza. Aqui é muito fácil para a gente, né? Agora que vocês já entendem a combinação, né, do ferro com a vitamina C, vocês já sabem que caso tenham anemia, uma boa saída além da suplementação, né, é essa combinação nutricional e alimentar, né?